A gente pode até se matar, mas a gente não vai se separar. Os cemitérios estavam se tornando os lugares mais ricos de uma cidade. Sempre vai ter alguém melhor que a gente. Sempre. E sempre vai ter o pior também, né? Eu quero deixar um legado de uma pessoa que morreu vazia. Famílias extraordinárias, nossa inspiração. Olá, pessoal! Sejam mais uma vez muitos bem-vindos ao episódio, mais um episódio aqui do Famílias Extraordinárias Podcast, pois, como eu sempre digo por aqui, toda família é extraordinária. E como a gente também costuma dizer, e é muito alegre dizer isso porque fala muito sobre os nossos corações, o sucesso de verdade começa onde mora o nosso coração. E aonde mora o nosso coração? No lar, em casa. É isso, gente. Aqui nós temos um espaço muito verdadeiro, de muita troca e também muito propósito. A gente acredita seriamente que a família é a base de tudo. E é na família que tudo começa, onde a gente cresce, se desenvolve e vai para o mundo aí com toda a força no coração, com toda a força mental, emocional e assim por diante. Então sejam bem-vindos a mais um episódio. Bom, e hoje a gente vai conversar com um casal que vive a fé, o propósito e a liderança com muita intensidade, dentro e fora do lar. Ela, uma empresária que, além dos negócios, caminha ao lado dele com uma missão, sustentando a família e fortalecendo o ministério e inspirando outras mulheres. Ele já foi skatista profissional, rodou o mundo representando o Brasil e hoje é pastor, escritor, mentor e líder de igrejas no Brasil e no exterior. Com vocês hoje, Viviane e Marcelo Bigardi, que são pais de 4 filhos, estão à frente de projetos que transformam vidas com coragem, fé e muito amor. Eu sou Rodrigo Schwab, host desse podcast, pai do Alex, marido da Camila e empresário na Mercado Binário e startup Eleva Web. É isso aí, gente. Antes de dar a palavra aqui para o Marcelo e para a Viviane, também queria me apresentar. Sou Tom Coller, sou palestrante, escritor, pai do Pedro e da Mariana, influenciador digital, psicanalista, terapeuta, educador parental. A gente faz um malabarismo total aí para transformar famílias extraordinárias, deixar os lares cada vez mais felizes. Gente, já vai se preparando aí, tá? Porque hoje, o episódio de hoje vai descobrir como eles conciliaram família, rotina, um chamado espiritual, né, gente? Além de tudo, a parte empresarial de vocês, que está muito forte, e também um legado sólido aí, num propósito de vida incrível. Marcelo e Viviane, sejam muito bem-vindos ao Família Extraordinária Podcast. Aê, obrigado pelo convite, Tom, obrigado. Prazer estar aqui. Vamos ter uma conversa bem agradável. Vivi está aqui do meu lado. Sim, também quero dizer um oi para todo mundo, dizer que a gente está muito feliz aqui de compartilhar um pouquinho daquilo que a gente é, que família para a gente faz parte fundamental do nosso ser. Então vai ser muito legal esse tempo. Ah, legal, gente. A gente também agradece demais o convite. Também agradeço aqui pelos livros que a gente recebeu, gente. O Marcelo já deixou aqui os livros dele. Arte do Casamento, Os Inimigos da Liderança. Cadê minha câmera? Tá aqui a minha câmera. Ali, achei minha câmera. E o último aqui que acabou de ser lançado, Ambiência. Um assunto muito interessante também. Esses livros aqui, além dos outros 30 livros que você tem publicados, isso, Marcelo. Conta mais sobre isso pra gente. São 34 livros. Há alguns anos eu fui para um evento e eu ouvi um cara, isso estou falando uns 12 anos, eu ouvi um cara chamado Miles Monroe, vocês já ouviram falar dele? Ele é um cara que era conselheiro de presidentes, conselheiros de reis, ele é de Bahamas. E ele foi para São Paulo falar e eu não conhecia o cara. E ele falou uma frase que mexeu comigo. Sabe aquelas frases que mudam a sua vida para sempre? Sei. E ele falou assim, que os cemitérios estavam se tornando os lugares mais ricos de uma cidade. Aí eu falei, o que esse cara vai falar? Daí ele falou assim, para prestar atenção. Ele falou assim, muitas pessoas estão morrendo cheias de dons, levando e enterrando seus livros, suas canções, porque tem mais vergonha do que os outros vão falar do que colocar para fora aquilo que eles realmente têm para colocar no mundo, né? E eu lembro que eu fiz uma oração na época. Eu falei, pô, Deus, por acaso tem alguma coisa que eu não sei ainda dentro de mim, né? E na época eu escrevia, isso faz 12 anos. E de repente eu despertei para isso. Escrevi um livro pequenininho, segundo, terceiro, quarto. Como eu contei aqui em off, né? Em 2020 eu escrevi 7. E agora estou no 33º e terminando o 34º. Tem um projeto de ter 100 livros. Caramba, cara. Eu já tenho 10 parados no computador. É mesmo? Agora, uma pergunta que eu sempre faço para quem escreve muito. Você escreveu 7 num ano. E quantos livros você vê por ano? Tem uma média? Você consegue decifrar, mais ou menos dizer? Que eu leio? Costuma ler. Na realidade, eu não leio, eu estudo, né? Então, eu não pego um livro e vou até o final. Eu vou até o final, mas eu vou estudando. Então, eu tô lendo atualmente... Não é pela quantidade.
de leitura. Aham. Porque eu tô lendo uns 15 livros atualmente, juntos. Uhum. Então, todo dia eu leio um pouquinho de cada. E eu separo por assuntos. Então, eu leio um capítulo de um capítulo de outro e tal. Então, se eu for pegar assim na média, eu não dou uma batidona num livro. Aham. Mas eu tô com 15 livros que eu tô lá no capítulo 7, outro no capítulo 10. E vou estudando eles, entendeu? Entendi. Então, eu não consigo ter essa média. Quantos eu leio de uma vez, porque eu vou estudando um por um e vou riscando, e volto, e leio. Então, eu não tenho muita pressa de ler. Mas atualmente eu tô com 15. 15. É bastante. 7 à noite e os outros de manhã. Legal. E você, Vivi? Como é que é essa parte pra você de desenvolvimento, autodesenvolvimento, assim? Eu só venho atrás dele costurando tudo aquilo que ele vai fazendo, né? Aham. E nessa eu vou aprendendo tudo que ele tem ali para entregar. Uhum. Porque eu acredito muito nesse poder da mulher quando ela entende o papel. E o meu papel eu sou extremamente empreendedora, igual vocês falaram ali, eu vim de uma família empreendedora, só que eu entendi que a minha família é o meu grande empreendimento dessa terra, né? Eu posso fazer outras coisas, mas a minha família ali é aquilo que é a minha missão. E a minha missão é dar suporte para ele. Então, nisso eu vou aprendendo junto, né, ali. Mas eu leio algumas coisas também ali no meio, mas geralmente nessa área de mãe e tal, não muito focado igual ele. Eu vi que vocês falam aqui no livro da Arte do Casamento que uma nação forte depende de famílias bem estruturadas. Então, conta pra gente de onde é que veio essa missão, né? Como que você aplica isso no dia a dia de vocês dois, né? Que o livro foi, enfim, né? Se é um casamento, foi feito a 4 mãos aí. Quer falar? Quer falar? Na realidade, o casamento, quando ele existiu antes de uma nação, né? Se você for parar, cada um com a sua fé, claro. Aham. Mas quando a gente vai olhar a origem do casamento, o primeiro casal que existiu no mundo, o casal existiu antes de uma nação. Foi um homem e uma mulher, depois veio os filhos e depois... Então, a nação foi forte porque tinha um casal ali. E de lá para cá, se você parar para prestar atenção, o maior ataque na vida de uma pessoa é na família. Você recebe ataque na saúde, você recebe ataque nas finanças, tudo normal. Ataque na saúde, você se levanta. Ataque nas finanças, quebrou, se reergue. Quem tem o espírito empreendedor, né? Quem é que não quebrou, né? Diz aí que atira a primeira pedra. Mas quando ataca a família, o cara até se reergue. Mas é uma força descomunal para poder se reerguer. Então eu acredito muito nisso, que a pessoa tem que cuidar dessa área, porque a partir dali os outros pilares vão sendo fortalecidos. E esse ataque nem sempre é de algum inimigo, né? Às vezes é a própria vida. Não, é a vida que eu tô falando, né? Com certeza. No meu caso, foi a vida que falou assim: tá aqui, rapaz, ó, tá esse desafio pra você, se vira, cara, te dá um jeito aí. Total. E aí, claro que a gente se apega muito à fé, muita força espiritual, a espiritualidade pra poder ter forças de seguir, né? Criando filhos e assim por diante. Mas o mais engraçado nessa jornada é que quando você é desafiado perante a família, você começa a fazer uma viagem interna e descobrir quem é você realmente, sabe? Sim. E o que você representa para as pessoas que ficaram e que legado você está deixando para essas pessoas. Até convido o pessoal de casa. Qual é o seu legado que você deixou no mundo? O que é você para você mesmo hoje? O que você representa para sua família? Porque muitas vezes, gente, a gente entende que a nossa melhor versão impacta demais outras pessoas. E nos desafios que a gente encontra essa nossa melhor versão. Não é no dia a dia, tudo acontecendo bem, o seu empregado, o dinheiro entrando, aquilo acontecendo, a família estruturada. Mas quando vem um desafio, você se força a descobrir a sua melhor versão. E a gente tem que perguntar, essa minha melhor versão é o que mais impacta a minha família. É o que mais gera desenvolvimento familiar e assim por diante. É o exemplo, né? Sim. É o exemplo. Vocês comentaram aqui no começo, a gente estava em off aqui comentando sobre a relação de vocês. Queria que você desse uma pincelada, que nem tudo são flores sempre, né? É isso. A minha não. melhor versão talvez seja hoje e amanhã ela nem é. E na relação também tem isso, né? No casamento nem tudo são flores. Eu vou falar a minha parte, daí a Vivi já fala a dela, porque é engraçado. Porque o que acontece? Quando nós casamos, eu tinha 24 anos e ela tinha 16. Nossa, Então, meu novinho. sogro teve que assinar para ela registrar e para casar. 9 anos de diferença. E eu era tudo aquilo que não era um estereótipo que ele tinha sonhado para mulher. Eu era profissional de skate, então, na época ainda as calças largas, não, os carçudos. Usada marra. Lembra da marra? Não existe mais marra, né? Não, parei de andar de skate há muito tempo também, mas acho que parou. Mas, skatista, eu trabalhava com grafite, então eu fazia grafite em escolas,
Então não é um trabalho convencional e cristão. Tipo assim, na frente de igrejas, missionário, melhor falando a palavra. E quando eu fui casar com ela, meu sogro chegou assim e falou, cara, você vai casar com ela mesmo? Eu falei, vou. Ele, você tem certeza? Eu falei, tenho. Mesmo? Eu fiquei com medo. Eu falei, por quê? Aí ele falou, porque ela é brava. Eu falei, fica tranquilo, né? A gente domina a onça. Só que eu não imaginava que ela era Juma em pessoa, né? A onça, cara, ou mulher brava. E aí entra a grande questão de se conhecer. Porque eu tinha uma desculpa na minha mão por causa das brigas. A fala do pai. Ela é brava. E eu nunca consegui olhar no espelho no começo e ver a minha imaturidade. Então essa soma, ela era bem mais nova do que eu, só que eu era muito mais imaturo que ela. Então essa soma, mulher brava e cara imaturo, mas deu uma guerra mundial ali. Deu muito impacto negativo. Só que a gente se amava. Então o que que eu fiz? Eu falei, a gente começou a entrar em alguns acordos. E um deles era, a gente pode até se matar, mas a gente não vai se separar. A gente vai ter que aguentar. E aí foi passando. 7 anos depois, eu fiz uma pergunta para Deus. Eu falei, Deus, eu sei que ela é brava. 7 anos, olha como eu era imaturo. Demorou 7 anos para fazer essa pergunta. Por acaso eu tô errado? Porque na minha cabeça, o problema de tudo era o nervosismo dela. E eu senti que sim. Tipo, como homem, eu tinha que eu melhorar. E o meu exemplo melhoraria tudo. E eu comecei a tomar algumas atitudes diferentes, né? De ser mais gentil, de coisas que, por exemplo, dar um exemplo aqui para vocês. Eu vim de uma família que chegava na Páscoa, ganhava o ovo de Páscoa, no final do ano, o panetone e tal, mas, tipo, tá aí, moleque, tá tranquilo. Ela vem de uma família que a mãe dela fazia patinha para as crianças procurarem os ovinhos. Então, para ela é muito mais importante data do que para mim. E eu tive que me adaptar. De comprar, lembrar de datas, comprar um ovo que seja, para mim não fazia sentido nenhum. Tipo assim, cara, é mais um ovo. E isso foi mudando. Então essa é a minha parte, né? Deixa ela falar um pouquinho. Mas eu acho que toda mulher ela tem que entender que ela tem que um pouco domesticar ali o ambiente familiar, né? A mulher é um papel bem fundamental dentro da casa. Se a mulher resolve realmente ser alguém que continua brava e briguenta e tudo, se ela não amadurece no processo, a casa vira um inferno, essa é a palavra. Agora, se a mulher, ela tem esse poder dado por Deus mesmo, né? A gente cuida dos filhos, a gente tem a capacidade de pensar em 1000 coisas, e se ela não usar o poder dela interior, até se falou uma palavra ali, o eu dela, que, cara, isso que eu sou, eu preciso administrar tudo isso aqui, mas pro meu bem, né? E foi o que eu fiz. Eu pegava, então, eu era brava, eu era, né, rédea curta, mas talvez foi isso que suportou as pressões ali do nosso casamento, porque eu sabia o que era certo e sabia o que era errado. Então, eu peguei esse ambiente familiar ali que estava uma loucura e a gente falava, vamos fazer isso aqui dar certo. Então, eu vejo muitos lares se destruindo porque as mulheres, às vezes, elas não querem pegar uma responsabilidade que é delas, não adianta. O homem, ele tem essa responsabilidade de falar que eu tô aqui. O Biga hoje, dentro de casa, eu falo para ele, cara, ele é o nosso porto seguro. Cara, ele tá ali, ele é o provedor, né? Ele fala assim, ó, tudo der errado, que nem eu fiz uma sociedade há um tempo, e, tipo, tudo deu errado. Quando ele viu que, tipo assim, cara, ia ter uma perda financeira, ele falou, me dá um dia para pensar. Ele falou, deu, sai e eu assumo isso. Uau, então, para mim ficou muito mais fácil aquele peso, quando ele falou, cara, eu assumo isso. Então, o papel dele como homem me trouxe todo o suporte para que eu pudesse ser essa mulher dentro de casa. Mas foi um processo, claro, né? Você falou agora há pouco sobre o papel fundamental da mulher, existe também o papel fundamental do homem. Existe uma sociedade que está toda cheia de diversas opiniões, né? Tá tudo um pouco bagunçado hoje. A gente sabe que tem conceitos bíblicos aí, vocês como os líderes de igreja, né, criadores aí ajudou a transformar a Bola de Neve no que foi a Bola de Neve hoje, né? Sei que você conheceu com esse trabalho há muito tempo lá em São Paulo, foi um pouquinho atrás da tua história, peguei isso aí. E às vezes a gente vê que as famílias estão um pouco perdidas nisso, ao mesmo tempo que o que é certo e o que é errado hoje, né? Porque tá tão diversificadas as opiniões, as maneiras de viver a família, que a gente cai no erro, às vezes, de julgar alguém, mas aquela família é super feliz, transforma outras pessoas, ajuda e assim por diante, mas ela está fora do contexto social, parece que não está como a Bíblia escreve, sabe? Como é a sua opinião de vocês sobre isso? Então, eu tenho uma opinião bem... Eu tenho que explicar bem ela, tá? Eu acredito... Tá tudo certo, temos tempo aqui, né? Thiago, dá mais tempo aí, produtor, pra gente.
Eu acredito que não. Eu acreditei durante muito tempo que existia papel. Papel do homem e papel da mulher. Perfeito. A mulher tem que fazer isso, o homem tem que fazer isso. Hoje eu acredito em outra palavra, respeito. Porque o Perfeito. mundo mudou. Então, se o meu papel, tá? Se a Vivi começa a trabalhar num negócio, dá super certo, e ela começou a ganhar mais dinheiro do que eu, é o meu papel dar o suporte para ela. Então, amor, então vai lá trabalhar, eu levo as crianças para a escola, eu dou uma geral aqui em casa, tal, porque o meu trabalho, por exemplo, é online. Eu dou muita aula online para equipes. Certo. E aí, eu não tô errado. Agora eu preciso fazer uma pergunta no meio da sua história, cara, porque isso aqui vai ajudar algumas pessoas a compreenderem algumas coisas. Se você faz isso que você colocou aqui como exemplo, você se torna mais feminino? De maneira nenhuma. Pelo contrário. Pelo contrário. Porque o que exemplo que eu tô dando para os meus filhos? Parceria, parceragem. É o Time, lance do respeito. time. Então, por exemplo, eu dou aula de manhã. Eu tenho. Todo dia eu tenho aula. Agora tá todo dia, 7h30 da manhã. E o meu filho entra às 7 horas na escola. Sempre sou eu que levo. Deixo ela dormindo e tal. Só que agora ela começou um outro negócio. E tá dando certo. E ela precisa sair cedo. Então não dá nem pra dormir, ela tem que sair. Só que eu também tenho a aula. A gente olhou e falou, cara, é mais fácil você pegar. Então não tem aquele negócio, é sua obrigação. Cara, hoje eu levo pra você e vai lá e dá aula. No outro dia, leva pra mim. Aí, hoje, a mulher, às vezes ela chega em casa, eu já tirei todo o lixo da casa, já coloquei lá pro menino levar. E aí eu lavo a louça. Tem dia que eu chego e falo, amor, nem consegui pôr a mão na louça. Ela fica tranquila, vamos lá, põe na máquina. Então, essa parceragem fez o quê? O meu filho de 13 anos, esses dias eu cheguei em casa, tava lavando a roupa dele. Eu olhei, eu falei, ela tava viajando. Aí o moleque com a máquina. Eu não abro a máquina. Mas ponto lá. Você sabe que eu deixei essa missão pra ele, né? Ah, é? Falei, a sua única missão essa semana é lavar sua roupa. Valeu. Pra você que tá acompanhando aqui com a gente o podcast Famílias Extraordinárias, eu já quero pedir pra você dar um likezinho, se inscrever no nosso canal aqui do YouTube, se inscrever também no nosso Instagram, seguir a gente lá e também compartilhar nossas conversas aqui com aquela pessoa que você ama e que vai ficar feliz com essa mensagem. Nada Entendeu? acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Mas você vê, ontem não ficou aquele negócio assim, ah não, isso é a missão da mãe, ou a missão da ajudante de casa. Não, cara, cada um tem uma missão que às vezes pode mudar. Sim. Então não é fixo, não é um papel fixo. E às vezes o papel fixo faz com que, esse exemplo que eu dei agora, o cara se sinta inferiorizado, nem é afeminado às vezes. Pô, cara, eu já vi, tá? Infelizmente, famílias que a mulher ganhava mais e por colocarem na cabeça que estava fora do acordo bíblico, porque o homem é o provedor, fazer a mulher sair do trabalho. Nossa. E aí passa dificuldade? Mas, cara, que burrice é essa, cara? Aham. Tipo, aproveita a situação agora que ela tá ganhando, vai e estuda também. Já que você quer elevar, estuda e começa. Daqui a pouco eu tô ganhando igual para que o dinheiro não seja de um ou de outro, seja da casa. Mas qual é o problema de um ganhar mais? E também abre aspas aqui. Prover não é só financeiro. Total. É outra coisa que eu acredito demais. Cara. Prover é amor, prover é companheirismo, prover é respeito, prover é exemplo, prover Segurança. segurança, acolhimento, né? Prover com carinho, sabe? Tipo, tem muitas formas de prover. A gente coloca o prover como dinheiro, mas não é só dinheiro. Acredito em gênero, número e graus. Por exemplo, Tom, há 3 anos eu tomei uma invertida na vida e eu perdi 90% dos meus amigos. Conheci a gente no Brasil inteiro, cara. Por causa de todo esse trabalho que eu fazia e tal. E de repente, tiraram meu nome, minha foto das estantes. De 90%. Perdi 8 mil pessoas de um dia no Instagram. E pá, e não falo mais com você e tal, e beleza. Mas isso aconteceu por algum... Porque eu saí de uma determinada igreja. Falei, não vou mais estar aqui, e o pessoal ficou com raiva. E muita gente, tô falando assim, de muita gente mesmo, gente que comia na nossa mesa, que não olhava na nossa cara, a mulher que trabalhava na nossa casa, não vou ficar com vocês, e por aí vai, muita coisa chata. Mas aí, e assim, todo mundo viu que a gente ficou chateado, e nenhum filho me viu perdendo a força, pelo contrário, eu me reinventei, eu sempre falei de liderança, eu falei, cara, já que aqui não querem me ouvir sobre liderança, eu vou pro mundo corporativo. Acho que lá eles querem. E deu super certo. Vocês não querem ser meus amigos? Vou fazer novos amigos. E quando batia a saudade ou a vontade de chorar, eu tenho um escritório. E eu tenho um sofá do choro, que eu chamo sofazinho de choro. Te levou a levar a escrever esse livro? Essa experiência te levou a escrever esse livro, oh, caramba. Aí qual que é a ideia?
Quando eu tô mal, ninguém vê. Porque eu não desconto neles. Eles veem o pai assim, pô, a bomba estourou no colo do meu pai, ele segurou. E eu sei que eu tô passando eu tô deixando um legado, uma mensagem de, ei, na vida de vocês, um dia a bomba vai estourar também. Você vai ter traições. Mas segura a onda, o pai segurou. Então ele me vê bem com ela. O nível que a gente entrou em várias áreas era de separação, tipo assim, de um casal normal. A gente se uniu. A gente colocou regras em casa. O café da manhã é só nós dois, tá? Almoçar, a gente almoça junto, café da manhã vocês vazam, quero conversar com a mãe. E eles viram a gente se unindo, se unindo, se unindo, se unindo, no meio do maior turbilhão da minha vida. Só que esse turbilhão me deu uma outra profissão, agora como mentor de empresa, e eles viram, cara. Então, por isso que eu acho que a segurança que você falou é uma das formas de prover também. Você legal. falou de tomar café da manhã junto, almoço. Me conta um pouco dos rituais, rotina. Tem alguns rituais e rotinas que vocês fazem como casal, assim, para poder fortalecer isso que vocês têm hoje, que é tão forte no casal e na família? Fala um pouco. Eu acho que assim, esse café da manhã, mas agora a gente está entrando numa outra estação, né, onde eu estou trabalhando, então a gente não consegue o café da manhã. Mas à noite a gente sempre assiste junto ali uma série, nem que a gente deite e durma um de cada lado, mas a gente sente, vamos assistir a série. Então a gente tem essa coisa dos pais estarem junto. E uma coisa assim, só um gancho da última questão que a gente estava falando é sobre você não culpar o outro, sabe? Então quando as coisas dão errado, geralmente as pessoas se culpam, né? E quando eu falei ali de algo que eu fiz errado, eu vi o Big ele não me culpando por aquilo, mas ele falou: não, peraí, vamos resolver os dois e vamos ver para onde, o que a gente vai fazer com isso. Então, esse diálogo que a gente tem, que foi nessa época tomando café da manhã e depois passando o tempo junto, era o momento que a gente abordava questões difíceis ali, que era difícil para mim olhar para ele e falar: puxa, estou caminhando para um caminho que vai dar errado. E aí, como ele vai responder a isso? E os dois falarem: não, tá tudo bem, entendeu? Porque outro dia pode ser ele. Então, esse companheirismo vai sendo construído, né? Nessa time, rotina né? aí. É um time. O time se ajuda, né? Se Que você ajuda. vai E com os conversando. filhos, o que acontece? O Big ele tira, às vezes, para andar de moto com o de 13 anos. Depois ele sai com a menina ali de 18. Que nem eu hoje. Vou sair daqui e vou levar o de 24 no médico. Ele podia ir sozinho. Dizer: mãe, será que você pode ir comigo? Eu sei que o que ele tá falando de verdade é tipo assim: mãe, fica um tempo aqui só comigo. Então a gente vai se dividindo nisso, né? Peraí, gente, que tem uma coisa aqui importante. 4 filhos, gente! Me conta mais sobre isso aí, porque olha só, eu não trouxe aqui, ou melhor, eu trouxe, mas a gente não tá com a coisa na mão aqui. Eu vou perguntar pra vocês. Nomes e escala. Características de cada um, qual foi o maior desafio, qual foi o filho que mais deu desafio pra vocês. E me conta também dessa experiência de vocês terem 2 filhos adotivos. Legal, eu vou falar sobre a minha visão, mas aí como mãe ela vai poder te dar um parecer melhor. Temos 4 filhos, o primeiro é o que sempre apanha mais, né? O primeiro, agora 24 anos, como é o nome dele? Lucas. Lucas. Obrigado. Agora, o que que acontece? Agora os 24 cuidam do de 8, né? Tipo assim, chega uma hora que você, cara, se cuidem aí, né? Se virem. Mas o primeiro, a menina, a Vivian, veio nessa restauração do casamento. O dia 18. Como é o nome dela? Vivian. Vivian. Então ela veio nessa quando a gente falou assim, cara, vamos resolver esse negócio, vamos nos dar bem. Aí, vamos marcar essa data para falar que a gente marcou mesmo, a gente mudou e a gente engravidou dela. Então a Vivian não viu o que o Lucas viu nos 7 primeiros anos. 7 menos um pouquinho, né? Ou uns 5, 6 anos, o Lucas viu muita briga. Então a gente não tinha sabedoria de vamos discutir, vamos sair. Por exemplo, hoje a gente tem uma fórmula. Apesar que a gente aprendeu a ter conversas difíceis agora em qualquer lugar. Mas antes, a conversa difícil estourava. E a gente aprendeu a ir em lugar público. E como eu era pastor de uma igreja grande, eu não podia exaltar em qualquer lugar. Então a gente ia, tipo, num restaurante, e ela falava uma coisa, eu tinha que rir, eu queria gritar, ficar bravo. Mas a gente começou a aprender a ter conversas difíceis e segurar a onda. Então o Lucas, ele até os 5 anos, ele viu isso. A gente discutia, tal, dava soco na parede, pá, sabe? Tanto é que quando a gente mudou, eu falei pra ele, coloquei ele no sofá e falei assim, ó, papai quer te pedir perdão e nunca mais você vai ver isso acontecer. Ele tinha 5 anos. Tem 24. Aí, Um gesto lindo, né? Chegar pra criança, Ah, a gente já entende, né? São 19 anos de diferença dessa nova postura de vocês, né? total. E também é muito interessante porque você, e eu quero até parabenizar, porque olha só, a sua mudança na Viviane, de querer buscar esse equilíbrio, ela tem que vir de 2 partes, das Sim. 2 partes.
Total. É você dizer que não quer mais discutir em público e também fazer conversas mais amenas, a outra pessoa aceitar essa conversa mais amena, porque às vezes a pessoa fala, não, vamos fazer. Cara, daí dá um primeiro problema, pá, tá berrando de novo, entendeu? Não, e entrar nas conversas difíceis que também é um grande problema. Muita gente foge da conversa difícil, vai protelando e quando você vai vendo, ela virou uma bola de neve. Ou não sabe a hora de entrar. Não sabe a hora de Porque entrar. se eu vou ter uma conversa difícil com você e você tá bravo por outra situação, não é a hora. Segura a Espera. onda. É, calma. mas não deixa o copo encher também, né? É. Por isso também tem que saber esvaziar o copo, né? Por isso que tem que saber, assim, às vezes tem que esvaziar o copo sozinho. Também. No meu caso, andar de moto. Ó, vou dar uma volta. Aí eu volto com a cabeça leve. Vamos ter uma conversa? A gente tem que colocar algumas coisas em prática. Esse negócio de falar alto, foi uma das coisas que a gente falou também. A partir de hoje, amor, quando um ficar bravo, o outro vai calar a boca. Fechado? Ela fechada, apertou a mão. Só que o primeiro a ficar bravo fui eu. E eu louco pra ela gritar, pra ela quebrar o acordo. E ela não quebrou. Próxima vez ela ficou brava. Eu tive que ficar quieto. E faz 19 anos. Olha que legal. Quando um tá bravo, quem fica bravo? Como é que é a história? Quando você Um tá bravo, o outro fica quieto. Tipo assim, então se eu fiquei bravo... Se o Marcelo tá bravo, Viviane fica. Se eu fiquei Em bravo silêncio. e, tipo assim, falei uma coisa sem pensar, bravo, caramba, tal, ao invés dela, o que foi? Ela, cara, ele tá bravo. Então, hoje em casa, o que a gente faz? Quando um fica bravo com alguma situação, que tipo assim, a gente tá aprendendo a viver. Certo. Mas quando acontece isso, ou eu tiro as crianças de perto e não deixo a mãe ali, tá? Coisa do trabalho. Ou ao contrário. Ó, vamos lá, deixa o pai aí. Então a gente tira as crianças, deixa o ambiente, porque passa, a raiva passa. Então pra que eu vou machucar ela nesses 5 minutos de raiva, entendeu? A gente aprendeu a controlar isso. No meu caso, o que eu faço? Ou vou andar de moto, ou vou dormir. Uhum. Cara, se eu É tiver o que me muito- dá mais raiva é ir dormir, né? Porque aí você quer falar o que você quer falar e daí o senhor vai dormir. Como assim? Que Como vai assim, deitar e vai dormir? Eu E, aqui. e aquela coisa da energia masculina, da energia feminina, aquela coisa do homem tipo, não ter paciência pra ouvir, ou às vezes não quer entrar na conversa difícil e a mulher quer falar, né? Quer falar. E aí essa conversa que ela quer falar, ela repete, tipo, no outro dia, só que num outro jeito diferente, mas ela repete a mesma conversa. Aí no terceiro dia também, a gente vai ficando assim, meu Deus, até quando ela vai repetir essa conversa? E também eu acho que tem uma coisa que é importante, que funciona muito pra mim. Eu preciso de silêncio. Eu preciso, deixa, tô brabo, agora não é hora de conversar. Aí passa um dia. Ainda tô bravo. Eu acho que conversar sobre isso eu não tô pronto ainda. Eu preciso de algum tempo pra ruminar bem a ideia, pra falar assim, agora a gente pode conversar. Acho que agora eu já entendi bem, eu vi onde eu tava certo, onde eu tava errado, onde eu poderia ter melhorado, onde você poderia ter melhorado, mas isso é de pessoa pra Sim. pessoa. É o meu tempo, né? Viu? Você tá ouvindo aqui, Erika? Você que tá aqui nos bastidores do podcast. É mais ou menos assim que Já vai dando os toques ali, né? Além disso, né, pessoal, tem aqui o patrocínio do Mercado Binário, uma das 3% das agências Top Partner Premier do Brasil. O que significa isso? Que a agência é muito boa, tá, gente? Ela é muito bem ranqueada no Google. Isso quer dizer todos esses nomes difíceis e bonitos aqui. Mas se você quer ver automação, velocidade do seu negócio, praticidade em vendas, em produtividade, Mercado Binário tá aqui. A gente vai deixar o QR Code para você depois acessar o site do Mercado Binário e também segue no Instagram, YouTube e assim por diante. Beleza? Esses momentos de dificuldade que fortaleceram vocês para ter uma... Tem um momento, assim, chave que vocês falaram que foi nesse nascimento Da Vivian. Da Vivian. Esse é o Foi. momento chave, porque mudou tudo. Mas o que estava acontecendo naquele momento? O que acontecia há 7 anos, briga. A briga, Imaturidade. briga. Tipo A assim, gente estava cansado, na verdade, daquela vida. A gente sabia que separar não era a solução, porque ia ter que ir de novo, e de novo, e de novo. E aí a gente falou, cara, a gente vai ter que tomar jeito nisso. Foi quando a gente tomou essa decisão, né? Não que foi do dia para a noite, mas as coisas foram diminuindo. Eu falo que a gente aprendeu a pensar, entende? O problema das pessoas é que elas não sabem pensar. Elas pensam. A gente aprendeu a pensar. Cara, vamos pensar? Vamos pensar comigo mesma? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou atacando ele? Será que realmente é isso? E o mundo hoje, ele te dá todas as ferramentas que você precisa para aprender a pensar. Acho que nunca se falou tanto disso como nessa geração, né? Tem uma vozinha que é sua mesmo, aprenda a discernir ela. Então, a gente foi aprendendo a discernir. E lá em casa, a gente teve vários desafios. Então, foi casar cedo, né? Que nem você falou, foi extremamente. Depois, a gente teve o filho. Depois, a gente começou a rodar o Brasil, tá? Que a gente já foi enviado como missionário, e essa coisa, esse desafio. Com o bebê pequeno? Com o bebê pequeno, aham. Quanto tinha o Ele tinha Lucas? 2 anos quando a gente foi. Daí a gente Cidade foi do para... Alex, ou seja, um ano e foi para Florianópolis, depois foi para o Rio de Janeiro. Eu era uma menina do interior, então assim, a gente foi vencendo desafios. Depois veio a Vivian, já era uma fase boa. Quando
a maré estava ali baixa, a gente falou, agora a gente vai para adoção. Então, e a gente sempre teve esse desejo da adoção, mas a adoção também ajudou a fortalecer os nossos laços, porque foi um tamanho desafio na nossa vida, né? É um desafio diferente, Isso, totalmente. diferente. Aí entra uma outra versão de Marcelo e Viviane, porque ser pais, né, de filhos sanguíneos, e quando você tem a gestação, te prepara para ser pai, te prepara para ser mãe, aquele processo te ajuda muito. Mas e quando é um filho adotivo, como é que isso foi para vocês? A gente tem uma amiga, ela é uma missionária bem famosa, assim. Heidi Baker, o nome dela. Ela é uma americana que mora na África, mas eu não sei em que país, em que parte que ela tá lá. E ela tem, se eu não me engano, 30 filhos adotivos. Ela tem 3 dela e 30, eu acho que é uma quantidade assim, é bastante gente. E ela veio aqui para nossa igreja e eu chamei, eu falei assim, eu quero almoçar com você. E o assunto era adoção. E ela desmistificou algumas coisas pra gente. Primeira coisa que ela falou, tipo assim, nunca tire a, o posto que os 2 primeiros têm. Tanto é que a gente tem um grupo de WhatsApp nosso chamado Base. É a base, nós 4. Então tem hora que eu rolê com os 4 só. Só eu, ela e os 2 maiores. E falou, e não se sintam mal. Porque eles também adotaram, eles também se abriram para ter 2 irmãos. Esse foi o primeiro toque Nossa, cara, que maduro isso, mano. Doido. E até você pensar que, pelas condições naturais, você fala assim, nossa, Marcelo e Viviane, vocês fizeram uma coisa errada, vocês não colocaram e incluíram os 2 filhos que vocês têm adotivos dentro desse grupo, por quê? Não, de jeito nenhum. Posso ter outro, mas esse é a base. Outra coisa que ela falou, que a adoção é quando você se aproxima, quando o ser humano se aproxima mais do coração de Deus. Porque se for ver a história de Jesus, Deus nos amou de tal maneira que entregou o seu filho, mas era para os judeus, não era para nós. E ele veio para os seus, mas os seus não receberam, e todos que receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, na história, a ideia é, Jesus vem para os judeus. Os judeus não quiseram, se abriu para os gentios, que é Sim. o caso de todo mundo. Então, nós somos filhos adotivos. E aí, quando você adota uma criança, é esse coração. Tipo assim, eu não preciso. Quando a gente tem um filho, cara, nasceu, se você abandona, você é preso. Porque você precisa cuidar. O adotivo não, eu não preciso, mas eu quero. Eu tomo uma decisão. E aí, aí, terminando a minha parte, quando vai pra parte de... Isso não tem a ver com amor, tá? Tá. Isso tem a ver só com respeitar a base. Porque o amor é impressionante, cara. Não existe, esse aqui do sangue é mais amado. É bronca nos 4, é amor pros 4, é tipo assim... E é uma coisa que eu já vi em famílias adotivas, não sei se eu posso entrar nesse assunto, mas já entrando, Pode, que você tá em casa. Solta, Tá solta, livre. vai. eu já vi Polêmica famílias... é importante porque a polêmica às vezes ajuda as pessoas a entenderem algumas E a coisas. pensarem, né? Exatamente. Porque assim, é uma polêmica que eu vi, tá? Tá. Eu vi os pais tratando diferente o adotivo. Já que ele é adotivo, e esse adotivo era meu amigo. Então eu ia na casa dele, eu via a grosseria que ele tratava a mãe e o pai. E eu comecei a ver isso. Falei, cara, mas por quê? Eu me liguei. Porque fui muito mimado. Por quê? Porque é adotivo. Compensou. Compensou e estragou. E isso foi uma coisa que a gente nunca deixou. Tipo assim, cara, é tudo igual. A única diferença é que 2 nasceram da barriga dela, 2 nasceram do coração. Pronto. Mas aí que tá. E aí, esses 2 mais novos, hoje o Vitor e o Gabriel, eles não. Como é que eles se sentem sabendo que existe um grupo da família que eles não estão dentro? Não, nem sentem. Nem tem celular. Ah, tá, entendi. E também a idade ajudou pra isso, né? Ajuda. Porque pelo que eu tô vendo aqui, o Vitor tem 13 e o Gabriel tem 8, né? Então assim, não... E lá na frente vai ter o celular dele, vai ter um grupo da família toda ali. Não, e aí, daqui a pouco você pode explicar isso também. Porque que acontece? Você fazendo isso, e eu também não tô nem aí se causar polêmica, mas você também respeita a ancestralidade, da onde o Vitor e o Gabriel, que são adotados, vieram, respeitando a história deles e respeitando o legado que eles receberam lá da sua família, o qual você recebeu, né? E às vezes a gente fica querendo passar a mão demais e desprepara a pessoa da sua própria história. Sim. Da sua própria história. Tanto é que os 2 sabem. O Vitor, quando chegou, ele veio um dia passar férias em casa. Ele é meu sobrinho. Uhum. Aí nós tivemos uma conversa muito séria com a minha mãe e com a minha irmã, que é a mãe dele. E ela falou, tá bom, pode ficar com ele.
A Viviane olhou pra ele e falou assim: Ó, Vitor, a partir de hoje, eu sou tua mãe e ele é teu pai. Ele, tá bom. A psicóloga da vara da família, aí daí a gente foi atrás da documentação, ela falou assim, cara, impressionante. Esse moleque bloqueou o que tinha pra trás, porque na hora de fazer os joguinhos ali, ele colocava o vovô e a vovó, e na hora que a psicóloga perguntou qual é o nome deles, era o pai dela. Tipo assim, o amor fez com que ele sabe da história, tá? Mas ele não teve dificuldade nenhuma. Uma vez só ele falou pra mim assim, ah, você não é meu pai. Eu falei, mas se fosse seu tio, me obedece. Uma vez. Aham. Entendeu? Porque no mais é pai, mãe. E o pequenininho a gente usou um gato, né? Pra Usou o mostrar. gato para mostrar que ele era que É ele tinha mesmo? vindo de outra família e tal. Como é que é essa história? Conta pra A gente. história do gato, né? É porque a gente teve que pegar um segundo gato que o primeiro morreu lá. E aí eu fui buscar no mesmo lugar que eu tinha pego o outro. Quando eu cheguei com o gato, o pequeno me perguntou: "Da onde o gato?" Eu falei: "Ah, é igual você e o Vitor. Eu fui buscar você aonde eu busquei o Vitor. E eu fui buscar ele aonde eu tinha buscado o outro gato." Ele ficou me olhando. Aí foi a primeira vez que ele ouviu a expressão na vida dele de que ele tinha vindo também do além, entendeu? E depois daquele dia a gente começou a ter que trabalhar, porque até então ele era muito bebê para entender, a gente foi levando, né? Mas aí a gente começou a trabalhar. E daí na escola veio a questão da barriga e tudo. Daí ele veio perguntar. Então a gente começou a trabalhar que ele tinha vindo de um outro lugar, Mas mas tem que preparar pra tem vida, que porque preparar, se não ele tem, vai ser não dá adotado para a vida esconder inteira, jamais. As pessoas É. vão falar, né? As crianças vão. E a parte As boa é crianças que vão falar, vão exatamente. Ah, e a parte boa é que eu sou adotivo de pai. Ah, você também é adotivo. Então, não sei o quê. Ô, calma lá, cara. Olha pra mim. O de 13 anos eu fiz isso. Ah, ele mudou quando eu falei isso. Mas eu sou igual você. Ele olhou pra mim, sério? Eu falei, sério. Mudou. E quando chegou o segundo bebê, esse primeiro olhou para minha mãe e falou assim: "Eles também não quiseram ele?" Nossa, a família toda chorando nessa hora, assim. Porque daí também outra ficha caiu nele, né? Porque até então ele carregava do quê? Pô, sou eu o problema. Por que que eu tô aqui e não existe? Tá todo mundo lá. De repente ele viu que veio outro. Aquilo, ele mudou, não foi? Depois disso. Ele Tirou mudou um quando peso que chegou não o é o outro. problema dele. Daí Aham. virou um outro Vitor daí. É. Aham. Que legal, né, cara? Olha como é que são as coisas, né? É, aquele ditado bem básico, né? A fruta não cai longe do pé, né? Sim. Imagina que a sua experiência como filho adotivo foi fundamental para hoje você ter filhos adotivos, com certeza, né? E quanto isso é importante até mesmo para poder criar uma identificação, né? Uma identidade, né? Sim. Dentro dos 4 filhos que você tem, os projetos que você tem com a igreja, vocês têm, né? A parte empresarial, essa parte de liderança, e agora uma nova comunidade, posso dizer, chamar assim, um novo ministério evangelístico, né? Me conta um pouco disso também, desse balaio de gato de filhos, família, igreja, trabalhos com liderança, meu, skatista, agora fisiculturista, meu Deus do céu, como é que é essa história toda aí? É que falando nisso, antes de explicar, mas a ideia é o seguinte: a gente trabalha muito com administração de emoções. As pessoas falam muito de administração de tempo, mas a administração do tempo não existe. Porque a gente começou a 40 minutos, 45 minutos, não tem como voltar. O tempo tá rodando. Não, 43, viu, Marcelo? Porque senão a gente perde 2 minutos de fala com vocês. 43. Mas não tem como voltar, não tem como administrar o dia. Mas a gente aprendeu a administrar emoções. Então, por exemplo, na hora que é para eu estar na função de marido, eu estou na função de marido. Eu não estou aqui no celular vendo trabalho ou nada. Na hora que eu estou na função de pai, e aí eu tenho que me dividir em 4. Eu estou na função, quando estou na hora de trabalhar, só que isso é uma manha. Porque eu talvez não te responda tudo, mas essa parte vai ajudar bastante gente que está nos ouvindo. Tem gente que fala assim, mas não dá. Dá. É que a gente coloca na cabeça isso. Não dá. Não vou conseguir dar conta de tudo. E não vai mesmo, no mesmo dia. Então, no dia que eu sou marido, provavelmente que eu fui um bom marido, provavelmente eu não fui um bom pai, porque eu dei meu tempo para ela. Sim. Mas amanhã, Bom eu sou um profissional. bom pai. E no outro dia, eu sou um bom profissional. E no outro dia, e eu vou administrando o dia em minutos. Também meu dia não tem blocos, tem minutos. Ah, o que eu faço segunda de manhã? Segunda de manhã é desse tamanho. Das 5h30, 7, 7h30 e tal, eu vou dividir em minutos. Então eu consigo fazer várias coisas porque eu administro minhas emoções para aquilo, igual o livro. Agora eu vou escrever. Eu mergulho no livro, pô, eu tenho 2 horas para escrever.
É 2 horas ali. Só que eu uso aquela técnica Pomodoro, já ouviu falar? Sim, mas pode contar pro pessoal aí também. Que é 20 minutos de trabalho, 5 minutos de descanso, 20 minutos de trabalho, 5 blocos desses, separa meia hora. É. Então, esses 5 minutos de descanso, que é para refrigerar o cérebro, aí sim, vou na internet, dou uma risada, toco um pouco de bateria, aí volto pro trabalho. Só que nessa você produz muito. Puxa, cara, preciso comer. E no fisiculturismo o lance é a comida, né? Aham. Vou comer, agora eu vou treinar. Daí vou, treino. Então eu não fico embaçando. E isso me dá chances de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então é ser produtivo. É pra estar aqui, igual nós vamos sair daqui, vamos no shopping dar um rolê. Hoje é o dia meu e dela. Ah, que bacana. Mas Olha só. depois é o dia de entendeu? Sei, sei. A gente fica administrando isso. Aproveitar que você tá aqui, né? Vamos dar uma passeada, né, gente? Rodrigo, você tem alguma coisa? O Rodrigo também, cara, ele é muito bom nessa coisa de gestão de tempo, ele tem agenda compartilhada com a esposa. E aí, Rodrigo, como é que você faz para administrar um pouco o seu tempo com a sua família também? É legal. A minha esposa é muito mais organizada que eu nesse sentido. A Camila, nas planilhas dela, financeira, organizacional, enfim. A gente faz muita coisa de gestão. Mas a gente, eu como empresário na empresa, a gente também tem que organizar o tempo no dia a dia. E a gente usa também no dia a dia Pomodoro, né? Os aplicativos de Pomodoro. Até tem uma extensão do Chrome que eu costumo usar como Pomodoro, ajudando a produtividade. Mas acho que o mais importante para mim é ter definido o que eu vou fazer no dia. Inclusive a agenda. Minha esposa tem acesso à minha agenda. E aí, poxa, a gente vai sair daqui do podcast e vai para a consulta do Alex. Então, um novo pediatra que a gente está trocando aí. Então, ela marca na minha agenda quando ela marca a consulta, quando eu marco a consulta já trava na agenda dela. Então, a gente consegue se organizar assim Legal. também. Então, né, eu sei que no teu livro você escreveu também sobre as tabelinhas, como é que você faz isso com a família. Ah, legal. Isso é legal É uma você questão de a gente poder colocar dentro de uma família, todo mundo praticando a família, a gente precisa saber deixar que todo mundo saiba os afazeres da família. Sim. E assim a gente age como um time. Se a gente não faz isso, por exemplo, no meu caso, né? Quando eu era casado, eu queria fazer mais. Só que eu não tinha noção da rotina e do que estava na cabeça do que ela estava organizando. Então não tinha como tirar aquilo da cabeça dela. Então dentro do livro eu trago muitas reflexões de que mulheres, tirem o que está na sua cabeça, porque tem muitas atividades mentais que vocês acham que é responsabilidade só da mãe, pela ancestralidade que vocês trazem de repetir padrões de comportamento, isso, aquilo, e isso sobrecarrega vocês. Então coloque num papel, divida com a família. E assim vocês conseguem, o Marcelo consegue entender mais quais são as necessidades da Viviane, a Viviane começa a saber as necessidades do Marcelo. As crianças também, vendo isso, começam a participar também, porque depois de uma certa idade todo mundo tem obrigações no lar, porque temos que também criar crianças mais autônomas, que saibam guardar os brinquedos numa caixa, que saibam levar o prato na pia, que saibam lavar um prato, certo? E não fiquem só vivendo de uma maneira como se estivesse num hotel 5 estrelas. Sim. Né? E que sim, aquilo é importante para a vida. Né? Aqui no Brasil a gente tem muita coisa de cuidar demais. Você vê crianças na Europa que lavam sua própria roupa, que com muitos jovens fazendo isso, lavando seus pratos e assim por diante, limpando sua sujeira. E a gente precisa criar também essa autonomia nas crianças, né? Para criar cidadãos melhores no futuro, né? Tá aí o Vitor lavando roupa com 13 anos, né? É Ele isso aí. bota na máquina. O Alex tem 1 ano e 9 e ele dobra a roupa dele, mas não sabe dobrar. Você fala, eu converso com ele em inglês, né? Daí eu falo, can you fold this one here? Ele vem. O Rodrigo é muito chique, cara. Ele só conversa com o filho em inglês, meu. Ele é muito chique. desafio Isso é pra muito qualquer um. bacana. É um né? desafio. Mas é Mas legal. ele, com 1 ano e 9, ele faz isso, que não é nada, mas é dobrar no meio e botar na gavetinha. Mas isso que você tá fazendo vai mudar a história dele, né? Quando eu era do skate, tem um cara que até hoje é bem famoso, o Bob Burnquist, Ah, sim. e ele é quem ele é porque ele sabia falar inglês. Olha Que que legal. o pai é americano, a mãe é brasileira, e o pai só falou inglês. E aí, por que eu falo isso? Porque em São Paulo, eu encontrava com ele nas pistas. Os brasileiros iam para os campeonatos e não sabiam falar inglês. Quando ele começou a ir, ele desenrolava, aí desenrolou patrocínio e tal, e foi embora. Então, isso, e Olha ele só. fala, o Isso fez diferença pra segredo caramba na carreira dele. é que ele fala, o segredo foi o pai só falar em inglês, não falava português com ele. Olha só, é um desafio. Tô nesse desafio. Tá indo há 3 anos que eu falo com ele, desde a barriga da mãe, eu falo só inglês com ele. Vai ajudar É demais. bem legal, bem legal. Deixa eu ir pro lado um pouco dessa parte da Viviane, essa parte de maternidade. Como é que você concilia essa parte? Eu sei que a paternidade também tem esse poder de cuidar, né, das crianças, mas eu quero entender um pouco do lado da maternidade. Como é que você faz essa parte de cuidar das crianças? Agora são 4, né? Cuidar de todos os empreendimentos que você tem. E ainda ter esse lado espiritual junto com o Marcelo. Depois o Marcelo dá uma pincelada também.
Eu acho que eu sempre coloquei eles muito juntos na rotina ali, né? Aquilo que você falou. Então, eles sabem bem a rotina da casa e quando eu falto, eles sabem se virar sozinhos, né? Isso faz também um pouco da minha personalidade. Eu sou meio quartel-general, assim. Então, isso ajudou eu, como mãe, a desenhar a rotina da casa. Mas, basicamente é isso. É eu olhar para casa e eles saberem o que eles têm que fazer. Então, vai me ajudando isso, né? E hoje eu tenho filho grande, então ajuda os pequenos ali. Mas a gente brinca que o menor até a gente é que nem avô, né, para ele. Porque assim, a gente já tá mais maduro, a gente consegue olhar mais a beleza da maternidade com ele. Então eu aproveito muito mais o pequeno do que foi os outros, porque os outros ainda estavam numa fase que a gente corria demais. Então essa maternidade, conforme vai passando os anos, ela vai ficando madura e eu acho que ela daí assim ela fica divertida, né? Sim, sim. Por isso que o vô curte mais, né? Porque ele já tá tipo assim, cara, já criei os meus. Então a gente tá com uma idade de vô, para um filho de 24, se ele já tivesse filho, estaria com a idade, né? Teria... Sim. E a gente tá curtindo, cara, ter um Sim. filho novinho. Deixa eu te perguntar uma coisa sobre legado, a gente falou disso no começo do podcast, né? Aqui da nossa conversa. O que que vocês entendem? Que legado vocês gostariam de deixar, não só para sua família, mas também para as pessoas com quem vocês são referências e também acompanham o trabalho de vocês? Cara, eu vou ter que entrar num assunto que a ideia é o seguinte: eu quero deixar um legado de uma pessoa que morreu vazia. Em que sentido? No final, poder olhar meus filhos e falar assim, o que esse cara tinha que fazer, ele fez. Então eu não invento muita, eu faço muita coisa, mas tudo que eu faço está debaixo de um guarda-chuva chamado comunicação. Então quer eu esteja escrevendo um livro, fazendo uma palestra, dando uma aula, pregando numa igreja, fazendo um podcast, é comunicação. Então eu invisto debaixo disso, desse guarda-chuva. Então, debaixo disso, eu estou soltando para o mundo. Tem a última frase de Jesus na Terra foi: "Está consumado". O que ele quis dizer? Fiz o que eu tinha que fazer. Então, isso é uma coisa que eu quero. Não ficar com vergonha, com medo de entregar algo para a sociedade que talvez eu tenha. Michael Jordan, ele, naquela série dele, acho que é a última, The Last Dance, né? Ele fala que ele jogava bem todos os jogos. Ele pergunta, mas por quê? Porque ele sabia que alguém que estava entrando lá, talvez pela primeira vez, pagou para ver ele jogar, não para ver o Chicago Bulls. Então ele falava, você veio aqui para me ver jogar, você vai ver um bom basquete. Então ele entregava para o cara um ótimo basquete. E eu quero entregar isso para a sociedade, quer seja através de um livro, através de um relacionamento saudável. Eu quero escrever meu último livro na vida chamado PMG. Quero ter servido a um propósito, amado uma só mulher e servido um só Deus, né? Do G de God. Mas daqui até lá, tem aí mais uns 40 anos de história. Mas é por aí, Tá com quantos anos, Marção? 50. 50. 45, né? Nossa geração talvez Cara, até 100. 90 tá bom. Eu fiz um propósito para chegar até os 90, tá bom. Tá bom. E aí, Vivi, você tem uma ideia de legado que você gostaria de De deixar? entregar? Aham. Então, eu gostaria que as pessoas, os meus filhos, eles fossem sempre generosos e bondosos, sabe? Eu tenho muito essa misericórdia como uma palavra-chave na nossa vida. Até por causa da adoção, até por tudo que a gente faz na igreja. Uma pessoa que ela é movida por misericórdia, ela já é diferente. Ela não vai maltratar o próximo, ela não vai maltratar os animais, ela não vai se auto-maltratar ali, né? E querer, eu vou agora fazer qualquer coisa com a minha própria vida. Não. Então a gente fala muito, eu gostaria que as pessoas me vissem assim, mas que os meus filhos carregassem essa generosidade, essa bondade. E saber que não se pode segurar as coisas, né? Rodrigão, eu queria perguntar pra você também, já que tá falando de família, todo mundo aqui tem família, não é porque você é host aqui que você não vai ser questionado, tá, cara? Sim. Manda ver aí. Eu sempre penso, hoje eu tô numa fase muito de o Alex novinho, né? Então, 1 ano e 9, eu fico pensando, como que eu nem penso em legado ainda, né? Eu penso em como que eu vou criar um homem que seja um homem bom para a sociedade, né? Que hoje a gente vê tanta coisa, enfim, né? Falando de masculinidade e é difícil você criar um ser humano. Para mim está sendo um desafio gigante criar um ser humano. Para mim é pensar assim, deixar para ele Puta, não sei nem explicar, né? É difícil explicar, mas como eu vou conseguir transferir para ele
que eu tenho de melhor e o que eu tenho de pior para que ele olhe isso, porque também vou Sim. passar várias coisas que eu tenho de pior, também ele vai olhar isso e falar assim, poxa, mas eu não quero ser isso. Como assim? Como eu fui com meu pai, eu olhei coisas que ele fez e que a gente entende que hoje não é a melhor maneira de fazer, ele vai olhar para mim e vou tentar fazer o possível para que tenha esse melhor. Essa frase dele, só para complementar, eu acho legal, que uma vez eu ouvi uma pessoa falando que a gente trabalha muito para deixar um mundo melhor para os nossos filhos. Mas tem que inverter isso, né? Nós temos que trabalhar para deixar filhos melhores para esse mundo. Sim. Porque se depender, a gente não vai conseguir mudar o mundo. Mas se eu mudar o meu filho, Mas aí agora eu vou, aproveitando o teu gancho, e ver até um insight aqui agora, bem espontâneo, para que você mude o seu mundo através do seu filho, ou para deixar um filho melhor para o mundo. Quem é você? O sim. que o Marcelo e a Viviane são? Né? Quem nós somos, né? Será que a gente produz a felicidade suficiente para nós, para entregar a felicidade melhor suficiente para nossos filhos? Porque, assim, nossos filhos são reflexos das nossas atitudes. Sim. Eles são potinhos vazios que a gente vai enchendo, eles vão aprendendo um monte de coisa, do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é ruim. E ali passou 10 anos, passou 15, sua filha mais velha tá com, seu filho mais velho tá com 24, por exemplo, e, meu, o tempo voou, você deve olhar para trás e falar assim, cara, já tá feito, que aqui eu já não mexo muito mais, agora é pela cabeça dele. Né? Engraçado que quando a gente esquece um pouco de olhar para nós, para ver o que a gente está fazendo com nós mesmos, como é que estão as nossas emoções. Vocês, como os líderes da igreja, devem ouvir muitas pessoas com problemas atuais, como ansiedade, depressão, síndrome do pânico, Sim. que dominam agora a sociedade. E a gente vê que as pessoas estão pouco preparadas para lidar com isso, e geralmente está voltada porque não tem muito, está faltando a base, e a base está na família. Sim. Faltando autoconhecimento, porque também não sabe quem são diferentes, quem são de verdade. Entender como é que o meu pai lidava com isso, mas mais que isso, mas aquela crise de identidade também sobre eu sou aquilo que meu pai achava que eu era, e eu entendi que meu pai falava assim, você é chato mesmo, ou você é ruim nisso mesmo, ou você... E aquilo virou parte da minha existência, eu sou aquilo que meu pai dizia. Vários rótulos, né? Vários- Tem rotulado o tempo inteiro. E rotula também, né? Tem que cuidar E disso. sem falar também com o mundo atual, que se compara pra caramba com a rede social. Nossa, aquilo lá é uma maquininha de comparação do caramba. Você vive se comparando, né? E é muito fácil os adolescentes e jovens se compararem, achando sempre que tem alguém melhor que eles. Sempre vai ter alguém melhor que a gente. Sempre. E sempre vai ter o pior também, né? Sim. Aproveitando esse gancho da rede social, eu queria dar uma pincelada, que eu não sei se tem os filhos mais velhos, 24 e 18, ok, né? Hoje celular para eles tranquilo. Mas vocês comentaram que o de 13 e o de 8 não tem celular ainda. Ainda não. Não. Como é que vocês veem a idade para isso aí? É difícil Não, numa sociedade onde é. todo mundo tem, né? Não, o de Eu acho 13 legal isso. já tá atrasado nisso. Ele já tá assim, agora ele tá usando comigo, mas eu já vi que já dá para começar a soltar. Mas a gente segurou essa corda bastante. Até porque ali é um mundo sem fim, né? Ali ele tem acesso a tudo. E a gente falou, cara, enquanto a cabeça dele não tivesse centrada no tipo assim, cara, no que ele tem que fazer, a gente não vai dar. Mas foi um desafio. Sim, até colocar aí. Quando der o celular, vai ter que fazer um controle. Mas O Tom eles fala isso de brincam controle. muito, eles brincam na rua. Até o de 13 ainda brinca. Então, assim, a gente ainda vê isso nele. Ele gosta muito de escolinha e tal. Então, ele brinca de escolinha. O de 8 brinca com brinquedos. É muito diferente. O de 24 eu fritei, né? Eu dei todos os videogames, tudo que você possa imaginar que tinha. Hoje ele já foi para a área até. E tá tudo bem. Era o chamado dele ali, ele foi. Mas ele até briga comigo, que ele fala, mãe, você me deixava assistir até de madrugada, agora meu GH não ativou, eu sou baixo. Você tava aprendendo a ser Assistia- mãe também, né? Tava aprendendo a ser mãe. Mas assim, foi demais, entendeu? Porque não era uma geração mudando, né? Sim, sim. Mas é um baita desafio, né? Voltando aqui para Marcelo e Viviane, gente, que conversa incrível, hein, cara. Muitas reflexões aqui. E tem uma frase que eu gosto muito de dizer. Relacionamento, a gente que fala sobre família feliz, não tem como não falar sobre relacionamento. Vocês trouxeram aqui algumas dificuldades que vocês viveram, algumas coisas assim. E eu gosto de falar que relacionamento é escolha. Vocês concordam com isso? É todo dia escolher Viviane, é todo dia escolher o Marcelo. É todo dia saber que tem um pro outro ali. E assim a gente vai criando uma receita. Porque às vezes a gente, se soltar para o mundo, se a gente não escolher naquele dia, a gente vai ser ausente. A gente vai deixar de ver alguma coisa que a outra pessoa está precisando e assim por diante. Vocês concordam com esse pensamento? Como é que é isso para vocês? Tem um escritor chamado John Maxwell, e ele fala que um dia ele estava no avião, e o avião Ele é cristão, é isso?
Mas ele fala muito de liderança. Aham. E ele foi pousar, né? O avião que ele tava foi pousar e teve que arremeter. Deu uma volta, voltou, pousou em segurança, ele foi falar com o piloto. Foi o último a descer e falou assim, cara, quando é que você tomou a decisão de arremeter? Eu escrevo livros, tal, e isso salvou minha vida. Eu só queria saber qual foi o momento que você falou assim, é agora. Ele falou, faz 20 anos. Como assim? Ele falou, há 20 anos eu tomei uma decisão na minha vida, que era arremeter toda vez que eu não tivesse 100% seguro na hora de pousar. De lá pra cá, não preciso mais tomar decisão. Eu só administro a decisão que eu tomei. Então, eu acredito no que você está falando. Eu só mudaria essa palavra. Tipo assim, eu tomei uma decisão lá atrás. Falei, eu vou amar essa mulher até o fim. Agora, eu tenho que administrar essa decisão que eu tomei diariamente, entendeu? Até quando? O lance de exemplo, né? Meus pais são separados. E eu não quero isso pra minha família. Eu não quero que os meus filhos passem o que eu e meu irmão passamos. Então, o que que eles fizeram de errado? Eles fizeram isso? Tá, isso eu não vou fazer aqui. E aí eu vou administrando a decisão, mas é por aí. Eu creio bastante nisso. É legal. Todo casamento é pra sempre, Viviane? Sim, mas tem que ter muita resiliência, né? É pra ser, É né? para sempre, mas tem que todo dia ali escolher, né? Aham. Estar ali. É igual a adoção, né? O Biga falando, eu lembrei da adoção, porque na época que a gente adotou, muitas das pessoas ao nosso redor adotaram também. E acabaram devolvendo as crianças. Não, você já fez Entende? algum trabalho com alguns lares que as crianças elas já estavam no terceiro, quarto lar, que elas foram adotadas e devolvidas, adotadas É. e devolvidas, adotadas e devolvidas. Essa criança estava extremamente machucada. Eu fazia um trabalho social no lar. É terrível. E. Ah, cara, até me emociona, porque as crianças, elas vinham, sentavam no colo, assim, como se eu fosse levá-las para casa. Eu Todas as nem vezes vou que para não acontecer isso, senão eu vou levar para casa. É muito às vezes eu levei as silêncio. crianças lá também, as crianças também brincaram muito com elas, e as crianças ficaram amigo delas, e as crianças também falaram assim, pai, mas a gente não pode trazer eles pra casa? Mas é uma responsabilidade muito grande, né, cara? Isso não é assim. É um dom. E aí o que acontece? Aí eu também entendi que se eu não tenho tempo ou não coloco a escolha de ir para um lar adotivo fazer algum trabalho social, eu não vou. Porque não tem como você começar a interromper, porque você cria uma expectativa das crianças, por exemplo, Total. que esperam que naquele dia, naquele sábado, você vai chegar e aquilo vai ser bom e isso e aquilo, e de repente você não vai. Para mim foi mais fácil eu me acabar saindo desse grupo, porque é um grupo grande. Então era mais um ali no meio de muitos que estavam. Mas as pessoas que lideravam aquele grupo, elas jamais poderiam sair daquilo lá. A não ser quando aquelas crianças estivessem adultas, mas já tinha outras crianças novas e assim por diante. É. É uma responsabilidade muito grande. E assim também eu acho que é o pastoreio, né? Sim. Como é que é o nome dessa nova... Conta um pouco dessa nova Essa nova comunidade de igreja, vocês. ela se chama Cidade Believe. E nós estamos numa fase de transição agora, porque nós dois estamos nos mudando para o interior de São Paulo. Então, a trabalho. Então, a minha missão era montar e levantar uma equipe. E a equipe está levantada, tem um pessoal muito bom para cuidar. Eles vão cuidar agora da igreja e nós vamos para Ribeirão Preto. Agora, mês que vem já. Tá aí já. Então, mas ela se chama Cidade Believe e tá lá no Xaxim. É perto de casa. E tá sendo... Vai lá nos visitar, cara. Domingo eu vou estar pregando lá. É que legal. Lá no Shopping dos Esportes. Sei, já. E tá aí 2 anos. 2 anos. 19 horas? 9h30 da manhã e 6 da tarde. 6 da tarde. A gente jogou um pouquinho antes para que 8 horas já estivesse em casa. Ah, que ótimo. A Erika vai adorar isso. O culto mais longo, ele tem os seus charmes, o mais tarde, mas para quem tem filho, você chegar em casa, assistir o culto das 6 às 7h30 ali, chega em casa 8 horas, meu Deus, cara. Eu acho que já começa a dar uma prejudicada na rotina da criançada. da criança, também da nossa semana, né? Sim. Porque domingo à noite é aquele momento que você para, resolve poucas coisas da mente, que já começa a programar a semana mentalmente, já tá ali na tua agenda, você vai mexendo nas coisas e assim por diante. É. E essa nossa decisão de Ribeirão tem a ver com a família. Porque o que acontece? Os nossos filhos, eles cresceram no ambiente igreja e a gente sempre foi para eles o pastor lá da igreja. Agora, nessa estação, os próximos 20 anos, então, a gente não vai ser mais pastor principal. E pela primeira vez, eles vão ser um membro que vão sentar no último banco com os pais e o pai vai levar o filho para o infantil e trazer. Então, assim, vai ser uma nova experiência para a gente. A gente falou, cara, os próximos 20 anos a gente vai investir neles. A gente vai trabalhar e vai, mas também pensando nessa coisa familiar, né? Então, a gente falou, cara, vamos embora, vamos construir
e ter esse momento que a gente até hoje não teve, né? Porque a gente cuidava de muitos, entende? Eram Aham. muitas pessoas. Mas eu entendo que também ali, quando se trata de uma igreja, as pessoas têm que ter as suas próprias consciências, né? Sim. Então, assim, por algum momento eu até carreguei essa sensação de ser o pai, a mãe de todos, mas não. Então, as pessoas têm que ser maduras. E hoje a gente tem uma equipe, porque a gente entendeu. E eu falo, cara, eu vou olhar para os meus filhos e vai ser bem legal essa estação. Que legal, que legal. Bom, eu queria que vocês deixassem aí pra gente, estamos indo pro fim, infelizmente, deu nosso horário do podcast, aí já passou 1 hora, aí passa a gente nem vê essa conversa, mas se vocês deixassem as redes sociais de vocês aí, do Biga, da igreja, enfim, né, Legal. A minha é marcelobigardi.oficial, ou tem a Marcelo Bigardi também, mas qualquer uma das duas. É que uma eu uso mais pro pessoal da igreja e a outra mais parte profissional. Mas dá para seguir as duas. E a dessa igreja é a Cidade Believe. Cidade Believe. E onde é que o pessoal compra o livro? Ele pode entrar na Marcelo Bigardi, que eu sempre, ou não, qualquer outro, eu sempre coloco ali o endereço que tem um site que dá para comprar. Beleza. Isso. E o meu é Viviane Bigardi também. Eu estou falando bastante sobre esse novo projeto e sobre as crianças ali. Vai ser bem legal ter vocês lá. Ah, legal, gente. Pessoal, antes de a gente finalizar aqui, eu gosto muito de pedir que vocês deixassem uma mensagem final para quem está ouvindo, pensando em famílias, né, felizes ou extraordinárias. O que você diria para essas famílias que... felicidade, alegria, essa coisa do extraordinário que eu sempre falo aqui, que todo mundo é extraordinário e que nem sempre extraordinário é uma coisa super complexa, né? E geralmente é muito simples. Sim. Meu recado, pessoal, é que o primeiro casamento, como eu falei lá na conversa, ele foi feito dentro de um jardim. E na hora que esse primeiro casal sai do jardim, começa tudo a dar errado. Aí um filho matou o outro e já dá maior problema lá. Mas a ideia quer ter um casamento extraordinário, mantém ele dentro do jardim, cuida dele, rega, tenha paciência. Cada planta tem o seu tempo, cada filho tem a sua velocidade, cada um tem o jeito de lidar. Então, se a gente souber ter paciência com o nosso jardim e regá-lo, cuidar, nós vamos ter um casamento bem legal. E aí, Vivi? E a resiliência. Continue, continue, continue. Porque o dia de chuva ele passa, né? O sol volta a aparecer. E foi o que a nossa vida é resiliência. Continuar, continuar. E as coisas vão acontecer. Rodrigo, hoje você está sendo entrevistado aqui também, cara. Você me Pode botou parar. em saia justa aqui, né? Você não pensou antes de preparar, você ajudou a escrever o roteiro, você foi atrás da história do Viviane e do Marcelo, você não achou que eu ia te perguntar isso, né? Mas o que você acredita ser fundamental para que as famílias sejam extraordinárias? Cara, pra mim é o amor. O amor é incondicional. Eu acho que o amor constrói tudo e destrói também. Você tem que cuidar com o amor. O amor você tem que pensar assim, se você tem diálogo, você tem amor, não tem diálogo, não vai adiantar se você não tiver diálogo. Então você tem que ter muito amor e muito diálogo. Acho que é isso. Esse é o legal. meu caminho. Estamos aqui mais uma vez encerrando o nosso podcast. Quero agradecer que você, Vivi, você, Marcelo, obrigado pela presença de vocês. Foi fantástico gravar essa conversa aqui sobre famílias, sobre o legado que vocês contaram, a experiência de vida que vocês têm, os livros que o Marcelo escreveu, a experiência da Vivi. E foi um grande prazer participar pra gente mais desse episódio aqui e contar com os seus conhecimentos e sabedoria. A gente que agradece, tá? Obrigado. Obrigada. Valeu, gente. Valeu, gente. Muito obrigado. Obrigado. Até a próxima. Família